Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu quero convidar você a participar conosco nesse momento do Encontro com a Palavra, nosso tempo de estudo bíblico, onde vamos até as Escrituras para saber o que Deus tem a tratar com as nossas vidas. Mas antes, quero deixar um convite para você que ainda não é inscrito no canal, que possa se inscrever, ativar as notificações para não perder a programação desse canal, para que você possa ser abençoado. Se você quiser também nos ajudar, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais para alcançar outras vidas. Mas é claro, também queremos convidar você a participar conosco dos demais encontros que nós temos aqui na nossa igreja. Todas as quartas-feiras nós temos a nossa reunião de oração, 7h30 da noite. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, temos escola bíblica dominical. E no domingo também, à noite, nós temos o nosso culto, às 7h30, que também é transmitido nesse canal, mas é muito mais gostoso quando nós podemos estar juntos. Então fica o meu convite, venha nos conhecer, venha conhecer a IPI do Rio Acima. Que Deus te abençoe e que você possa ser muito, muito abençoado através desse estudo, o estudo da Palavra de Deus. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É uma grande alegria poder recebê-los aqui em nosso canal, para juntos podermos aprender e sermos edificados pela Palavra de Deus. Neste mês de junho, nós estamos estudando a respeito do Espírito Santo de Deus, como ele age na vida de todo cristão, todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que passou pela regeneração, pela transformação de vida, como o Espírito trabalha agora na vida desta pessoa, desse seguidor de Jesus. E hoje nós iremos falar a respeito de enchermos do Espírito. Por isso, eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Nós iremos ver os versos 18, 19 e 20. Efésios, capítulo de número 5, versos 18, 19 e 20. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo começa a ensinar aqui aos cristãos que estão na igreja em Éfeso a respeito das práticas, das obras do Espírito, das práticas, da vida cristã, de como devemos nos comportar. Aparentemente, pelo relato que nós lemos aqui no verso 18, no começo do versículo, podemos entender que havia um problema na comunidade em Éfeso. Alguns estavam entendendo de maneira errada o que significava encher-se do Espírito Santo de Deus. O que nos leva a entender é que algumas pessoas estavam usando meios carnais para se encher de poderes de unção espirituais. Quando o apóstolo Paulo fala sobre não se embriagar, não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, isso leva à confusão, isso leva a contendas.
o apóstolo Paulo estava exortando aqui, corrigindo, aos irmãos da igreja em Éfeso, para que não se deixem levar pelas coisas deste mundo e o que ele pode oferecer. Não podemos usar nada deste mundo para encher-nos do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas estavam confundindo o poder do Espírito com embriaguez. E todos nós sabemos que a pessoa, quando ela está embriagada, ela está sob o poder do álcool. Não é mais a sua consciência quem fala por ela, mas sim o álcool. Então, uma pessoa embriagada, por muitas vezes, ela se torna violenta, e, claro, perde a noção, do controle de suas emoções, de suas atitudes. Então, uma pessoa embriagada é uma pessoa que causa confusão, que causa destruição. Por isso o apóstolo Paulo diz: não se embriaguem com o vinho, ou seja, não procurem neste mundo aquilo que somente Deus pode dar. O vinho na Bíblia ele tem um significado, tem uma simbologia. Em muitas ocasiões, em muitas passagens bíblicas, nós encontramos a referência do vinho a respeito da alegria. O que podemos entender também aqui é que as pessoas estavam buscando a alegria do Espírito, a alegria de viver no Espírito Santo de Deus com o vinho e se embriagavam. E esta não é a alegria que o Senhor tem para nós. A alegria de Deus ela é incomparável. A alegria de Deus ela preenche todo o nosso ser. Ela não é momentânea e ela não traz destruição, ela não traz confusão. A alegria de Deus no coração de todo cristão, através do fruto do Espírito, ela traz paz, ela traz bondade, ela traz a presença de Deus ao coração de todo cristão. Então, não se embriaguem com o vinho. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui aos irmãos, para que larguem esse vício maléfico e deixem-se encher-se do Espírito. Porque na continuação do versículo ele diz: mas deixem-se encher do Espírito. O Espírito, claro, aqui está com E maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo de Deus. Encher-se do Espírito é uma ordem. Agora o apóstolo Paulo dá uma ordem à igreja em Éfeso: encha-se do Espírito. Para entendermos o que é encher-se do Espírito, precisamos primeiramente perguntar o que é não encher-se do Espírito. Notem que o apóstolo Paulo não diz embriaguem-se com o Espírito, mas ele diz encham-se com o Espírito. Ao contrário da embriaguez, enchermos do Espírito Santo não faz com que nós venhamos perder o controle dos nossos sentidos, nem da nossa razão. Ao que muitos dizem que, pelo fato de estarem cheios do Espírito, realizam coisas até mesmo estranhas, mas que usam como desculpa o fato de estarem dominados pelo Espírito Santo. Mas o que na verdade, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é o Deus conosco, e ele não usa a sua autoridade para fazer com que todo aquele que é cheio dele venha a perder o controle de suas emoções, de sua consciência. Então, encher-nos do Espírito não é perder o controle. E o que mais não é
encher-vos do Espírito. Podemos entender que não é encher-vos do Espírito uma promessa, assim dizendo, para que nós a buscamos, mas é uma ordem. Nós precisamos nos encher do Espírito. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa a palavra encher-vos no verbo infinitivo, ou seja, é constante. Aquilo que nós recebemos do Espírito Santo ontem não é o mesmo para hoje. Não podemos estar saciados do Espírito, nunca estaremos saciados a ponto de dizer não preciso mais do Espírito Santo. Sempre precisaremos se encher do Espírito. Por isso, nós precisamos estar constantemente buscando o Espírito Santo de Deus. Por isso, muitos erram nesse trecho, porque acreditam que aquilo que eles receberam na sua mocidade, aquela presença maravilhosa, quando sentiram um toque do Espírito Santo em suas vidas e sentiram o seu coração aquecido, eles guardam esta lembrança deste momento por toda a sua vida. Mas na verdade, todo dia é dia de sentir de novo a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não podemos ficar somente na lembrança e na recordação. A nossa vida tem que ser vivida em novidade de vida no Espírito Santo de Deus. Todos os dias precisamos nos encher do Espírito Santo. Enchermos do Espírito Santo, não enchermos do Espírito Santo, não quer dizer que podemos usar como justificativa as nossas ações incorretas quando cultuamos publicamente ao Senhor e em comunidade. Notem no versículo de número 19, o apóstolo Paulo diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Quando o Espírito Santo ele enche a vida do cristão e enche a vida de uma comunidade de fé, esta comunidade de fé verdadeiramente pode louvar, cantar e viver uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Uma comunidade de fé só pode testemunhar o poder de Deus, testemunhar a Cristo quando ela se enche do Espírito Santo. Notem que não há nada radical naquilo que o apóstolo Paulo disse, não há nada de anormal. Uma comunidade de fé cheia do Espírito é uma comunidade de fé que louva, que canta, que testemunha, que prega, que cultua a Deus de todo o seu coração. Então, quando uma comunidade de fé, quando um cristão ele é cheio do Espírito, as suas atitudes revelam o poder do Espírito Santo em sua vida. E este aqui é uma das atitudes reveladas das pessoas e das igrejas que têm o Espírito Santo em suas vidas. No versículo de número 20, ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo leva a igreja a ter um coração grato, a ter um coração agradecido a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por todas as bênçãos, não que receberemos, mas as bênçãos recebidas por Jesus Cristo, sempre dando graças a Ele. Então notem que uma pessoa cheia do Espírito Santo e também uma igreja cheia do Espírito Santo, o foco central é o nosso Senhor Jesus Cristo.
não é a exaltação da igreja, não é a demonstração de poderes sobrenaturais, não é a demonstração de curas e milagres, mas é a exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, devemos nos encher do Espírito Santo todos os dias. Não devemos nos iludir com este mundo, não devemos buscar neste mundo algo que preencha o nosso coração. Somente Deus tem aquilo que nós precisamos para preencher o vazio dentro do nosso ser. É Ele mesmo, o Deus Espírito Santo, o Deus conosco, o Deus que habita em nós, o Deus que ouve as nossas orações e que intercede por nós e nos ajuda a permanecermos no caminho da fé, a permanecermos no caminho da cruz, para um dia podermos nos encontrar com Cristo, limpos, santos, remidos, sem máculas, sem manchas. Esse Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Nós devemos nos encher dia após dia dele. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos buscar o Espírito Santo todos os dias. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos entrar na presença de Deus e clamar: Senhor, derrame seu Espírito sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa igreja. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá.